Então eu quero convidar você a ser um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia. Através das suas orações, através de se tornar um membro e através das suas contribuições. A contribuição ela pode ser feita de duas formas: pelo Pix, pela agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil, ou pelo 033-98812-6732, aonde te enviaremos o nosso Pix. Amém? Também quero convidar você a adquirir um desses exemplares. Olha aí, Carlos Beroli, para presentear a Luda, ó. Essa Bíblia está saindo no valor de R$50, é uma versão atualizada NVI, tá? Aí, ó, para sua filha, para o seu filho, ó, nós temos essa aqui, Bíblia bem jovial, que tem cantor cristão nela, tem corinho nela. Essa é uma Bíblia revista e corrigida, tá? Almeida, revista e corrigida. E também essa no valor de R$40. Essa aqui no valor de R$105. Amém? É uma Bíblia que você pode fazer anotações na lateral dela, tá? São duas Bíblias aí femininas. Amém? Então, aí Carlos, ó, pra você dar a luz, ó, duas Bíblias maravilhosas aí que nós temos anunciado. Se após a live você entrar em contato comigo, além do desconto que eu vou te dar, amém? Além do desconto que eu vou te dar, nós vamos entregar aí na sua casa. O pagamento é uma entrada mais 30 dias. Ou seja, se você pagar no cartão, tá? Você pode pagar no cartão, você pode pagar pelo Pix, tá bom? E combinar outra forma de pagamento aí com a nossa irmã Márcia Gomes. Amém, querido? Vamos adquirir um exemplar aí, entre em contato comigo. Os 5 primeiros que entrar vai ganhar um descontão aí nessas Bíblias aí e vai chegar aí no seu endereço em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Querido, você que pode, pega aí, né, o pão vivo, o meu já está aqui sobre a mesa. Abra ele no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1, vai nos dizer assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluias. Queridos, ao orar ao Senhor, ao buscar do Senhor uma direção para o pão dessa manhã, eu lembrei de uma promessa que foi me feita através pela vida do nosso coordenador geral de GECELS, uma revelação que Deus deu ao coração dele. E ao caminhar até ele para tirar uma foto com lágrimas nos olhos, tanto ele como eu, ele olhou para dentro dos meus olhos e disse a seguinte coisa: você vai voltar para aquela cidade e Deus vai levantar uma samaritana no seu ministério. E essa samaritana, ela vai trazer multidões até a sua presença para você ministrar a palavra do Senhor. E saímos dali em janeiro com essa palavra profética. O meu querido filho Eberton, Lincoln, estava comigo na ocasião no congresso Visão e Paixão sobre o projeto GECEL, e ele escutou também essa palavra profética sobre a minha vida. E eu vim ali com meu coração em chamas. E realmente, querido, essa palavra ela tem se cumprido aqui na igreja metodista wesleyana. Não tem se levantado só uma, mas várias samaritanas e samaritanos que têm trago povos para conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E ao entrar dentro desse texto aqui, sabendo de como o seu ministério havia sido divulgado, como mesmo diz aqui nos versículos 1, entre os fariseus, Jesus agora achou por bem retirar-se para Galiléia, sair um pouco do centro das atenções de algumas pessoas. E ao chegar a uma cidade samaritana, ele agora envia os seus discípulos ali para comprar alimento.
mas ele procura estar assentado ali naquela fonte, ali naquele poço. Então os discípulos, no versículo 8, adentram a cidade para comprar-se. Mas no versículo 6 diz que assentou-se naquela fonte a qual Jacó havia bebido dela, dado o seu gado e aos seus filhos. Sim, Jesus achou por bem, querido, ali assentar ali enquanto os seus discípulos iam até a cidade. Mas ele não sentou ali por acaso, porque nada que Jesus faça é por acaso. Preste atenção nisso. Nada que te acontece é por acaso. Nada que nos aconteça é por acaso. Sempre há um propósito especial para que suceda tal coisas ou certas situações em nossa vida. Havia, querido, um propósito especial para ele ficar sozinho naquele momento. E há um propósito especial para que você venha, meu amado, estar diante dessa live neste dia. Há um propósito especial nesse momento de você ser alcançado pela live Café com Pão, com esse compartilhamento que esse irmão fez com esse amigo. Há um propósito, como havia um propósito especial para Jesus ficar sozinho naquele momento. Porque Jesus sabia que por volta de meio-dia se aproximou-se ou aproximaria uma mulher samaritana naquele poço. Havia, querido, e o texto diz que por volta da hora sexta, por volta do meio-dia, aproximou-se do poço uma mulher samaritana. Ora, aquele horário ali não era ideal para que alguém, querido, fosse à fonte buscar água. O sol era escaldante. Aquele momento era momento de todas as tarefas de uma mulher já estar pronta, principalmente o almoço. Então foi proposital que Jesus ficasse ali, porque ele sabia que uma mulher que se esquivava de todo mundo, do convívio de todos, pelas práticas que ela vivia, pela rotina de vida que ela tinha, ela não queria encontrar-se com ninguém, por isso ela ia todos os dias, ao meio-dia, tirar água, a buscar água naquele momento. Porque, querido, a intenção daquela mulher era a de justamente não encontrar com ninguém. E ela sabia que naquele momento, naquela hora do dia, ninguém estaria ali. Ou seja, o intuito dela era ficar só. E aí eu passo a imaginar aqui, imagino-a vindo de longe, porque o mestre avista ela de longe, e ao avistar um homem judeu sentado junto ao poço, imediatamente volta o seu rosto para o chão, a fim de não encontrar o seu olhar de reprovação. Eu imagino que aquela mulher, ao ver aquele homem, o mestre sentado ali, ela volta a sua face para o chão, para não ser ali ridicularizada, para não ser ali julgada. E eu imagino que aquela mulher tinha uma constância de face voltada para o chão, diante a vida a qual ela vivia, o julgamento que ela vivia enfrentando das pessoas. Será que você pode imaginar aquela pessoa que, quando, querido, tem uma vida fora da presença de Deus, a sua moral está
está abalada e ela vive de cabeça baixa, ela vive ali se sentindo a pior das piores, o pior dos piores, e anda uma vida de humilhação, se humilha em todos os aspectos. Sim, eu imagino que aquela mulher, quando vê aquele homem sentado ali, o mestre sentado, ela abaixa a sua cabeça para não olhar nos olhos daquele homem, por duas coisas. Primeiro, por não ser a hora devida para uma mulher ir buscar água para os seus afazeres. E segundo, pela vida que ela vivia. Por isso, eu imagino que ela olhe para o chão ali, para não ver na face daquele homem ali, que ela não sabia que seria o Mestre, o Cristo, a qual ela ouvia falar, para que ela não olhasse, não visse a reprovação nos olhos daquele homem. Ela então abaixa a sua cabeça. Contudo, inesperadamente, o inesperado acontece para a vida dela, e eu quero ser boca de Deus para a sua vida. O inesperado de Deus chega para a sua história hoje. Aquilo que você nem imagina, querido, como diz a palavra, aquilo que não subiu ao seu entendimento, foi o que aconteceu na vida daquela mulher. Inesperadamente aconteceu algo. O que aconteceu, pastor Malaquias? Ele falou com ela. Inesperadamente ela tomou um susto, ele dirige a ela uma palavra. Ele dirige a ela um diálogo. Inesperadamente por ela, o inesperado aconteceu, ela não esperava isso. Ele falou com ela, um judeu que zelasse por sua reputação jamais falaria com um samaritano. E quantas pessoas, querido, deixa de falar com A e B por causa da sua reputação, o mestre. Ele venceu essa barreira, ele não estava preocupado com a sua reputação, ele estava preocupado com uma filha de Abraão que precisava ser alcançada pelo grande amor do Pai. Por isso, querido, inesperadamente ele conversa com ela, um judeu que zelasse por sua reputação jamais falaria como a samaritana, porque os judeus não se dão com o samaritano. Por que isso? Após, querido, a divisão das tribos de Israel e do Reino do Sul, da tribo de Israel em Reino do Sul, ali chamado Judá, sendo a capital em Jerusalém, e do Reino do Norte chamado Israel, com capital em Samaria, os judeus e samaritanos tornaram-se inimigos declarados. Sim, mas Jesus, portanto, estava quebrando um protocolo. Jesus estava quebrando esse protocolo, querido. Como Jesus quebrou o protocolo em minha vida, em sua vida. Quando todos esquivavam de mim e de você, Ele quebrou esse protocolo por amor a nós. E por amor a Ele, querido, nós precisamos quebrar alguns protocolos da nossa vida se queremos alcançar os perdidos. Ele quebrou esse protocolo nacional para transmitir uma mensagem de proporções mundiais na vida daquela mulher. Precisamos, querido, entender que protocolos precisam, vez ou outra, ser quebrados para salvar vidas. A treliça é importante, mas a videira é mais importante ainda. A treliça é importante para nos dar condição
de sustentarmos a videira, mas não podemos inverter os fatos. A videira sempre será mais importante, os frutos que ela dará sempre serão mais importantes. Sim, Jesus quebra o protocolo. E quantas vezes Jesus já quebrou o protocolo em seu favor? Sim. Aquela mulher, querido, aquela atribulada de alma, Jesus ofereceu água viva. E Jesus, neste momento, está te oferecendo essa mesma água, a fim de que fosse nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus te oferece essa mesma água hoje, a fim de que você, quem nasce em ti, em mim, em nós, uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ao ouvir tal promessa, o coração da samaritana se encheu-se de incontida esperança. Ao ouvir as palavras do Mestre, como está o seu coração neste momento? Como está o nosso coração? O coração daquela mulher, daquela alma atribulada, se encheu-se de esperança. Se encheu-se ali, querido, de uma perspectiva de dias melhores. Mas quando Jesus lhe pergunta algo, e quando ela revela que quer beber dessa água, essa esperança agora, ela vai se rachar, porque quando ela manifesta o querer beber da água, ele diz, então vá e busque o seu esposo. Essa esperança é rachada por todos devido à sua má reputação. Essa esperança estava rachada devido à sua má reputação. A sua vida havia se tornado um fardo sobremodo pesado. A reputação que aquela mulher tinha trouxe um fardo muito pesado. Quem sabe, querido, a reputação que você tem vivido, a forma que você tem vivido, tem trago um fardo pesado sobre a sua vida e tem, querido, dilacerado a esperança de dias melhores. Quem sabe, meu amado, a vida, minha amada, que você tem vivido, meu filho e minha filha, tem te colocado fardos pesados que tem quebrado toda a esperança na sua vida. Quem sabe a sua reputação não é boa e tem tirado, te roubado, querida, a esperança que não deveria sair da sua história. A reputação daquela mulher tinha rachado toda a sua esperança, havia se tornado um fardo pesado. Mas ela, ao ouvir, ao ouvir ali o pedido de Jesus, ao ouvir, como eu iniciei dizendo, o pedido de Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Eu creio que ela sentiu, por um breve momento, a esperança transformar-se em desilusão. Porque Jesus vai mexer na reputação dela agora. Jesus vai mexer em áreas da vida dela que ela não tinha orgulho, que ela não tinha prazer do que se mexesse. Quando Jesus diz a ela, vá, chama o teu marido e vem cá. Eu creio que ela sentiu um breve momento a esperança transformando-se em desilusão. Pois
ela imaginou que seria sua vergonha. Ela ali imaginou que a sua vergonha e o desastroso currículo amoroso que ela possuía ia fazer com que ele desistisse dela. Por isso ela se detém apenas em dizer 3 palavras. Por isso ela se detém, querida, era uma área que ela não gostaria que mexesse, porque o currículo amoroso dela não era muito bom. Era uma área, querido, que ela resume, e ela não tinha prazer de expor esse currículo amoroso. Ela resume em 3 palavras, que está no versículo de número 17, do capítulo 4 de João. Não tenho marido. Não tenho. Sabe, você pode imaginar aquela pessoa sendo aquecida agora com aquelas palavras do mestre dizendo: olha, se tu beber da água que eu der, e aquilo vai ao ponto dela querer beber dessa água, e aquilo vai incendiando dentro dela. E aí parece que quando Jesus fala com ela: busca o teu marido e vem cá, é como se tacasse um balde de água no fogo. Você pode imaginar o tamanho de desânimo, como o semblante dela caiu, como a alegria se esvailiu, como a esperança foi embora, porque ela não tinha prazer no currículo amoroso dela, não tinha prazer na vida que ela vivia, por isso ela saía ao meio-dia, por isso ela não queria contar com ninguém, para que ninguém, ao olhar para ela, ela olhasse o olhar de julgamento. E quem sabe essa tem sido a tua rotina, quando as pessoas olham para você, te julgam, e você já diz que não aguenta mais isso, e não tem tido força para romper com isso, a esperança foi embora. Mas deixa eu falar algo da parte do Senhor. A esperança chega novamente na sua vida. Não importa o currículo que você tem, importa que você queira beber e confesse a Ele como essa mulher, ainda que em 3 palavras diz: eu não tenho marido, é o suficiente, meu amado e minha amada, para o mestre te pronunciar toda a verdade que você precisa viver. Sim, sim. Quando ela falou que não tinha marido, ela imaginou: agora acabou tudo. Agora vai se encerrar o diálogo. A grande surpresa para ela foi que aquele estranho não só continuou falando com ela, como o Senhor continua falando com você, como também resumiu a história da sua vida e respondeu benevolência à sua constrangedora declaração. Quem tem problema, querido, com a vida que você vive, quem tem problema com o seu pecado é o outro ser humano, é o irmão que te cerca, como o irmão do filho pródigo. O pai não tem problema, ainda que você foi e despediu tudo. Quando você almeja voltar, querido, não pare para olhar, querido, que os irmãos vão falar, mas lembra da palavra do pai que diz que tem honraria para a sua vida. Aquela mulher achou de tanto rejeitamento, de tanto pessoas lhe virarem as costas, quando ela contava o estado a qual sua alma vivia, ela achava que ele iria parar o diálogo com ela, mas para surpresa dela, aquele estranho continuou falando com ela, e como também resumiu a história da sua vida e respondeu com benevolência a sua constrangedora declaração.
Jesus quebrou a barreira que a impedia de abrir o seu coração e a sua inquietação sobre o lugar da adoração. Meu amado, Jesus quer quebrar barreiras da sua vida. Ele não tem problema com essas barreiras. As barreiras Ele quebra ela nesse dia. As barreiras Ele quebra ele nesse momento. Ainda que pessoas te olham e te manuseiem a cabeça por causa do seu estado de pecado, Deus essa manhã se levanta neste dia e está dizendo para você, meu amado, e está dizendo: disseste a verdade, tiveste 5, mas o que tem agora não é teu. E ela então, querido, rompe com as barreiras que aprendiam ela, a sua vida. Deus quer quebrar as cadeias que te aprisionam. Deus quer quebrar as cadeias que aprisionam a sua alma. Há muitas vidas a ser alcançada através do poder de Deus na sua vida. Sim, foi surpresa para aquela mulher. Ela pensava que ao confessar aquilo ele se levantaria e ia embora, como tantas outras pessoas já tinham feito com elas. Não. Só que o homem estranho que estava ali a conhecia ela melhor do que ela mesmo. Ei, meu amado, o Pai te conhece melhor do que qualquer um, até do que sua mãe, do que seu pai, porque quando você não era nada dentro do ventre dela, Ele já te dava o nome, Ele já escrevia uma história e Ele já te dizia: tu és minha filha e meu filho amado. Sim. Sim, eu sei que você pode estar afastado, eu sei que você pode estar sua história contracena com a história dessa mulher, mas há um Messias te esperando na ponte nesse momento. Há um Cristo querido que vela pela sua vida e que quer que você encontre com Ele nesse momento. Abre o teu coração sem reserva e deixa Ele quebrar as algemas, os grilhões do inferno sobre a sua vida e sobre o seu lar. Sim, Jesus quebrou a barreira que impedia ela de adorá-lo, de adorar o Pai. Jesus quebrou essa barreira, abriu o seu coração, a sua inquietação sobre o lugar de adoração. Ele ali, querido, tirou essa inquietação, redundou em uma das mais significativas declarações de Cristo à humanidade, que diz: adorar o Pai em espírito e em verdade. Não tem, querido, que ver com o lugar, mas em confiar tão somente e longamente na palavra de Deus, ao ponto de deixar o seu cântaro ali. Muitas vezes não tem que haver com lugar, com local de culto, tem a ver com o lugar de habitação dele, que sou eu, meu amado. O lugar que foi restaurada não foi a aldeia que ela vivia, não foi a cidade, meu amado. O local não importa, o local que ele mais preocupa é eu como morada do Senhor, é eu como morada do Senhor. Se a minha morada está rompendo com os grilhões do inferno, sim, porque o Pai precisa ser adorado em espírito e em verdade. Precisamos confiar na palavra de Deus, a ponto de deixar o nosso cântaro. Quando ele fala aquilo com ela, querido, olha o que diz o texto. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. Verso 13: és tu maior do que o nosso pai Jacó, com certeza. Verso 12, verso 13 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que solta para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem maridos, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. E aí ele diz, olha, e disse-lhe Jesus: crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Nisto vieram seus discípulos. Verso 28, meu amado. Verso 28. E deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi até a cidade. Quando entendemos a verdadeira adoração, o cântaro da humilhação, o cântaro dos traumas, o cântaro da angústia, o cântaro da vergonha, nós conseguimos largá-lo. Nós conseguimos largá-lo. Sim, querido. Aquela mulher larga o cântaro para trás. Larga a sua antiga vida para trás. Qual cântaro você precisa deixar para trás? Qual velha vida você precisa? Qual antiga vida você precisa deixá-la neste momento, ao encontrar com o autor da fonte de vida eterna? Ao largar aquele cântaro para trás, sua antiga vida, sim, os fantasmas do passado, e ser de agora em diante uma atalaia no Senhor. Ela larga, querida, a antiga vida, e é isso que Deus quer que você faça. Beba dele e larga o cântaro, larga os traumas, a antiga vida para trás. Aquela mulher que agora, ao encontrar com o homem, ao encontrar com a mulher, andava cabisbaixo, porque temia ver a reprovação no olhar de outras pessoas, envergonhada pela vida que vivia. Agora volta à cidade, e ao declarar os homens de Sicar: vinde comigo e vede, como diz o versículo 29. O resultado foi que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho daquela mulher, como diz o versículo 39. De uma mulher desprezada a uma pregadora de verdade, de uma tribulada samaritana a uma verdadeira adoradora do Deus vivo. Como chamou aquela mulher, Jesus tem chamado a todos, independente de como estejam. Foi quando pensava que sua vida não fazia mais sentido, quando aquela mulher pensava que a sua vida já não fazia mais sentido, quando, ao caminhar sobre o pior calor do Oriente, havia se tornado uma rotina para aquela mulher. Foi quando dependia emocionalmente de um homem que não assumia publicamente. Foi quando essa mulher vivia tudo isso, dependia de homens, e o homem que tinha não assumia publicamente, que o sol da justiça brilhou em sua vida. Não o sol mais da meio-dia, mas o sol da justiça. Ei, meu amado, quem sabe, minha querida,
esse tem sido o estado da sua vida, quando aquela mulher achou que a sua vida não tem sentido, e quem sabe você que me ouve, acha que já não tem sentido mais para a sua vida, e quer dar cabo da sua vida, acha que não tem mais felicidade para que você possa viver, acha que a sua felicidade está no braço de um homem, de uma mulher, e esse não tem assumido a sua vida. Deixa eu dizer algo da parte de Deus, querido, para a sua vida. O sol da justiça, ele quer brilhar nesse momento sobre a sua vida. Tenha um encontro com a fonte de água viva e deixa ele tirar, libertar as cadeias que aprisionam a sua alma, aprisionam o seu espírito, para se tornar um grande e uma verdadeira adorador do Senhor. Esse era o estado da alma daquela mulher. Foi quando pensava que a sua vida já não fazia mais sentido. Foi quando ali ela caminhava no pior calor do Oriente. E caminhar nesse calor, viveu uma rotina diária de escorrer de todo mundo. Porque sua moral, sua índole não era boa. Assim achava a sociedade. Porque caminhar, querido, nesse momento fazia sentido para ela, porque ela fugia de tudo e de todos. Quando buscou emocionalmente no braço de homens a felicidade, e nunca encontrou, porque não era assumida como esposa por aquele a qual ela se relacionava. Foi nesse momento de fundo de poço é que Jesus entrou na vida daquela mulher e ela permitiu que ele entrasse. E é nesse momento que ele quer entrar na sua vida. É nesse momento que ele quer matar a sede da tua alma. É nesse momento, querido, que o sol da justiça brilhou e quer brilhar na vida daquela mulher, e brilhou na vida daquela mulher e quer brilhar na sua vida. É nesse momento que a água da vida foi suficiente para lhe saciar a sede da alma. Há uma sede na sua alma que as drogas não vão saciar. Homens não vão, mulheres não vão, dinheiro não vai, prazeres mundanos não vai, festa não vai, pode saciar por um momento. O que você precisa hoje é de ter um encontro com a fonte de vida eterna, é ter um encontro com Ele. Só Ele tem o mecanismo para matar a sede da tua alma. Aleluias. Sim, inconscientemente aquela mulher samaritana fez o que Jesus disse aos seus discípulos: erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aquela mulher agora, ela tirou os olhos do chão, da vergonha, para olhar nos olhos dos que eram alvo do amor de Deus. Ela tirou os olhos da vergonha a qual sua vida vivia e passou a olhar agora para as pessoas que eram alvo do amor de Deus. Ela encarou aqueles homens ali na cidade, coisa que ela já não fazia há muito tempo. Ela encarou os homens com tanta convicção que prontamente creram em seu testemunho. A verdadeira adoração consiste, meu amado, numa declaração pública da fé daqueles que agradam a Deus. Públicas da fé daqueles que agradam a Deus. Muitos, querido, e me preocupa o tipo de evangelho que é pregado hoje.
Muitos estão oferecendo a oferta de Caim, como diz lá em Gênesis 4:3. Muitos têm oferecido nos dias atuais a oferta de Caim. Iludidos por um cristianismo apostatado que nada tem a ver com o assim diz o Senhor. Nada tem a ver. Tem apostatado do evangelho de mentira, de engano, que não tem trazido mudança no caráter das pessoas. Entre o altar ensanguentado, meu amado, escute isso, entre a cruz, o altar ensanguentado e o altar ornamentado, eles ficam com a beleza do altar ornamentado, porque não querem o altar ensanguentado, porque o altar ensanguentado é aquele que eu tomo a minha cruz e mato a mim mesmo nela, como Cristo se permitiu morrer nela. Porque o altar, o bezerro, ele não fala. É mais fácil adorar o bezerro do que eu adorar o Criador. É mais fácil eu querer um altar ornamentado do que um altar ensanguentado. E me desculpe, querido, eu só sei pregar o altar ensanguentado. Esse é o altar que transformou a minha vida, que tem transformado todos os dias a escolha de tomar, pois Ele, a minha cruz, Ele me deu exemplo e eu preciso seguir o exemplo que Ele me deu, não que um outro homem me deu. O altar ensanguentado, o altar da verdade, não o altar ornamentado, um altar de engano, de mentiras. Precisamos trocar o altar ornamentado pelo altar ensanguentado, porque esse é o altar que Cristo nos deu exemplo, de derramar sua própria vida e verter o seu sangue no altar, porque a cruz foi o altar de Cristo. E muitos têm escolhido a beleza do altar ornamentado, esquecendo-se que foi a bela oferta de um altar ensanguentado, de uma cruz com seu filho, que Deus aprovou, e o altar ornamentado Ele reprovou. Que altares nós temos erguido em nossas vidas? O ensanguentado ou ornamentado? O ornamentado Deus rejeitou, mas o ensanguentado Ele aspirou como aroma suave às suas narinas. Por isso que Jesus diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, a semelhança de Abel, terão de enfrentar a fúria daqueles que outrora eram seus irmãos. Não preocupa, querido, ao oferecer o altar semelhante ao de Abel, se os Caíns irão se levantar para pelejar contra você ou até tirarem a sua vida, mas prefira o altar de Abel, a qual Deus agradou, a qual Deus quis, a qual Deus teve prazer. Deus nos chamou para anunciarmos que está próximo o reino dos céus. Como nos dias que antecederam o dilúvio, diz o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. É tempo de deixarmos para trás os cântaros da nossa velha vida e com a santa ousadia expressar a vinda do dia de Deus para os nossos seres. Precisamos deixar os cântaros da vida errada que temos que vivido e entrarmos na cidade e o nosso testemunho ser acreditado por muitos, porque o nosso caráter foi transformado.
de levarmos as pessoas a Jesus, de forma que elas mesmo testifiquem que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. O verdadeiro adorador não é aquele cujas obras agradam as multidões, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem declarou isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu vindo aqui, querido, te dizendo o que está em Romanos 13, verso 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é a hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quanto no princípio cremos. Romanos 13, verso 11. Sim. E eu quero findar, querido, convidando você e te desafiando. Você que consegue, escreva uma carta em oração para Jesus, endereçada a Jesus. Eu cresci na fé vendo isso. Irmãs de oração escrevendo cartas para Jesus. E em seguida, ore por seus 5 amigos que Ele vai te dar. Ore por 5 amigos que Ele vai colocar no momento que você escrever essa carta a Ele. Ore em cima dessa carta. E depois tenha coragem de assumir as redes sociais e escrever o que Deus fez. Eu quero convidar você, querido, a fechar os seus olhos aí agora. Aquela mulher, ao encontrar com Ele, ela libertou-se dela mesma. Qual cântaro você precisa deixar nesse dia? Ela deixou aquilo que representava a vergonha, a vida amorosa, enganosa que ela vivia. Que cântaro, querido, da humilhação você tem que deixar ao beber dessa fonte hoje? Sim. Faça dessa canção a sua oração agora. Sim, querido. Assim como nos caminhos que eu trilhava, um dia eu encontrei um homem assentado, como essa mulher, numa fonte. A minha alma tinha sede, o meu espírito tinha sede. Por isso eu busquei nas bebidas, por isso eu busquei nas drogas, na fornicação. Por isso eu busquei em tantos prazeres, porque minha alma, meu espírito tinha sede, e eu achava que isso mataria a sede na bebida, nos braços de muitas mulheres, no sexo. Mas quando eu encontrei com essa fonte de água viva, Ele me mostrou que nada disso, isso era só momentâneo, que havia uma tristeza profunda dentro de mim, só que seria preenchido se eu bebesse da água que Ele sempre quis me dar. Beba dessa água hoje. E eu resolvi, há 25 a 26 anos atrás, a beber dessa água e deixar o cântaro da mentira, do engano, do alcoolismo, da fornicação, do sexo ilícito. Sim, querido. Que cântaro você precisa deixar? Que traumas você precisa deixar hoje? Tenha prazer na lei, porque vem o dia, e o dia é chegado, que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E eu quero orar com você. Escreva uma carta, querido, com o nome de 5 amigos, e ore
Essa carta é destinada a Jesus. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus, eu sei, ó Pai, que a vergonha bate à porta desse homem e dessa mulher. Quantas humilhações ele tem enfrentado, ela tem enfrentado, Deus. E o Senhor, conhecendo a sede que a alma dela tem, que o espírito dela tem, Deus. O Senhor me traz aqui com essa palavra nesse dia. Deus, ela até quer fazer o bem, ele até quer, mas ele não consegue. Mas que o teu espírito adentre agora, ó Pai querido, que ela beba, que ele beba dessa água viva. E que ela esteja disposto e disposta a largar o cântaro dos traumas de uma vida, Pai, fora da tua presença. E que ela levante esse olhar agora e olhe nos olhos dos seus acusadores e diz: o meu caráter foi transformado, vem beber da fonte que eu bebi, porque quando eles baterem os olhos no olhar dela, vão ver que algo aconteceu, Deus, e vão querer ir à fonte, a mesma fonte que ela encontrou, o amor verdadeiro da vida dela, um Deus todo-poderoso, e vão querer também em suas vidas. Deus, visita este lar agora, este lar enlutado, ó Pai, a família do presbítero Enéas. Meu Deus, só o Senhor pode preencher, ó Pai, o vazio que essa anciã, que essa mãe vai deixar no coração dos filhos, que eles aprendam a conviver com a saudade, porque ela sempre vai existir. Deus, consola, traz o teu consolo, Espírito Santo, sobre a vida do teu servo. Deus, toma a irmã Fafá diante de ti. Meu Deus, age de uma forma poderosa na vida dessa moça, na vida dos filhos, na vida sentimental, que ela, Pai, encontre nos teus altares, não no altar ornamentado, mas no altar ensanguentado, o prazer e o motivo de viver, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que precisam de uma cura nessa manhã, cure-o, ó Deus, cure-a. Em nome de Cristo Jesus, Deus. Em nome de Cristo Jesus, Deus. Aquela mulher, ao conhecer o Senhor, todo o ser dela encheu de bondade, de uma água que ela saciou a sede de muitos. Ei, samaritana, a fonte de água viva mudou a tua vida hoje. Distribua dessa água, deixe o seu caráter, alargue esse cântaro, não pega de volta, vá sem ele e ganha multidões para Cristo. Vença o pecado, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o seu viver seja transformado. Beba dessa água, Cristo. Ele não te deixou aí até agora por nada. Ele te deixou aí porque é um cântaro que precisa ser largado. Aquela mulher, aquele cântaro que ele deu, parou aqui. Jesus mostrou para aquela mulher que a água não deveria ser carregada naquele cântaro que ela trazia nas mãos. Aquela mulher entendeu que o cântaro que ela precisava não é o que ela carregava nas mãos. Ela entendeu que aquele cântaro não era mais necessário, porque agora ela se tornava um cântaro nas mãos do Senhor. Pega isso. O cântaro que precisa ser cheio é a tua vida. Você é o cântaro que Deus quer encher. É esse cântaro cheio que vai saciar a vida de outros. Seja cheio, como Davi disse e expressa, não só cheio, mas transborde dessa água viva.
Aquela mulher entendeu isso, por isso aquele cântaro já não era mais importante. Ela entendeu que agora ela era o cântaro e que dentro dela tinha. E quando ela chega ali, querido, e quando a gente pega um cântaro, uma vasilha d'água, a gente tem que tombá-la. Ela agora não pega para dar de beber. Eu creio que alguns conjecturando perguntam: como é que você vai dar a nós de beber? Cadê o seu cântaro para você derramar em nós? Ela então prega a maior mensagem: eu sou o cântaro vivo, beba de mim porque eu já bebi da fonte. E ela se derrama naquelas pessoas. Ela agora se encurva, não com vergonha, mas ela se encurva para dar de beber às pessoas. Ei, cântaro, há uma atalaia para você se derramar nele, para beber de ti, da fonte de água viva que jorra do teu interior. A calabá, sorebene calabá, xandarábia, se torne o cântaro hoje. Leve água aos sedentos, leve vida aos famintos. Dê, querido, agora não se encurve de vergonha, mas se encurve para eles beberem do que Cristo colocou em sua vida, em teu caráter e na tua história. Sim, sim. Esse é o cântaro. Você é o cântaro que Jesus quer transbordar. Se encurve-se agora para distribuir o que Deus colocou na sua vida, na vida de outrem, na vida de outros. Toma posse disso, meu amado. Toma posse disso, Júnior. Você é o cântaro que Deus quer encher. Ao largar aquele cântaro, a mulher entende: eu não preciso mais porque agora eu sou. Eu não preciso mais porque agora eu sou. Aquele cântaro era artificial. Deus não quer um cântaro artificial. Deus quer a sua vida verdadeiramente como morada eterna, como sacerdócio eterno, para anunciar os atos poderosos do Senhor. Ela entende isso. Você entende isso? Você entende isso, querido? Amém? Vai dar de beber às pessoas? Ou vai ficar carregando o cântaro artificial até quando? Hã? Até quando? Solte o cântaro artificial e seja o cântaro verdadeiro que Deus quer encher. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê essa garra, querido, esse entendimento. Ei, cântaro, cântaro samaritano, dê de beber a outros. Deus está te levantando, como essa mulher, aqui dentro da Igreja Metodista Jardim Atalaia. Entenda isso. Você precisa agora se encurvar para sair da sua vida e saciar a sede de outros. Por isso há um sacerdócio universal sobre a sua vida. Dê de beber outros. Assim como a fonte te deu de beber, seja a fonte para outros beberem. Que Deus te abençoe. Amém, meu querido. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim dessa live. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que está aí até agora. Você é o cântaro que precisa se encurvar agora e dar de beber a outras pessoas. Através de um caráter transformado, através de uma vida restaurada e regenerada pelo poder do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, querido. Em nome de Cristo Jesus. Que você venha, querido, transbordar da água viva. Tem uma cidade a ser ganha por você. Tem um bairro a ser ganho. Tem vizinhos a ser ganho. Para isso você tem que transbordar o caráter de Cristo. Beijo no seu coração. Meu amado, você que está nos acompanhando, só reforçando, sábado nós não teremos a nossa live devido à reunião com o bispo. Todos os pastores do Distrito Sul, Norte e Mantena estará aqui nesse sábado, e nós estaremos indo para uma chácara depois do Capim para essa reunião, e o horário que vamos retornar
não será possível fazer essa live. Amém? Peço a compreensão aí e que os irmãos avisem os demais irmãos. Você que faça como a nossa irmã Helena, Júnia, Antônio, Carlos, Beroli e os irmãos que estão me vendo aí, o Antônio, compartilhe essa live, tá? Eu comecei dizendo que eu estou muito feliz, 120 pessoas inscritas no canal, falta 80, irmão, para chegarmos a 200k. Obrigado você que tem acreditado nesse ministério. E divulgue. É isso que tem sido fundamental para o crescimento ali no nosso canal. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um final de dia abençoado. Amanhã eu te aguardo no grande culto. Liberta-me de mim. Estará conosco na ocasião, ministrando uma palavra poderosa. A missionária Hélia. Amém? Vai estar conosco aí, sendo usada por Deus. A equipe de louvor aqui vai estar louvando o Senhor com este hino. Eu creio que muito poder de Deus vai acontecer amanhã. Então vem estar conosco, a partir das 19 horas nós já estaremos ali no local de culto, amém? A igreja é localizada na rua 31, número 77, no bairro Jardim Atalaia, tá? Sentido oposto da Polícia Rodoviária Federal ali, entrada para quem vem de Alpercata, para quem vem lá do CI, para quem vem lá do Turmalina, é a saída, tá? Indo para o Rio de Janeiro, é o bairro paralelo aqui à Polícia Rodoviária Federal. Então vem estar conosco amanhã a partir das 19 horas, estamos ali com o Desperta Débora, pais de joelho, filhos de pé. E logo após o nosso culto, amém? Com a missionária Hélia nos ministrando uma palavra. Vai ser um momento muito importante do poder de Deus sobre a nossa vida. Ei, canta! Vamos nos ajuntar amanhã. Tem gente que vai vir para beber de nós, daquilo que Deus colocou na nossa vida. Oh, glória! Louvado seja Deus. Querido, como eu disse, os 5 primeiros que entrar em contato agora, tá? Ó, vai ganhar desconto nas Bíblias, tá bom? Bíblia para jovem e 2 Bíblias de mulheres. Ó, que maravilha, ó. Tá certo? O preço eu te passo aí, né? Já foi falado no início, e eu te passo pelo WhatsApp, tá? Você que quer enviar suas contribuições, agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. No mais, beijo no seu coração, até terça-feira, às 9h30 da manhã, com a live Café com Pão. Eu vou ficando por aqui. Que Deus eleve o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus resplandeça a face dele sobre a sua face e te dê a paz. A paz do Senhor, querido, que Deus te abençoe e te guarde. Beijo no seu coração. Tenha um excelente final de semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz.